Parte 4. O coração ardente de Deus. Esse movimento iminente do Espírito de Deus liberará uma dimensão mais profunda de entendimento e esclarecimento sobre exatamente o que é o fogo de Deus. Muitos parecem ter a impressão errada do fogo de Deus, pensando que isso diz respeito apenas ao seu julgamento divino. Associam o fogo de Deus apenas a experiências agonizantes, dolorosas e apavorantes. O fogo de Deus pode estar falando e fala do seu descontentamento divino com o pecado. No entanto, esse derramamento refletirá o coração de um terno amor do noivo por sua noiva. Não devemos pensar que o amor de Cristo por sua igreja nos deixa sem a responsabilidade de andar em pureza e verdadeira paixão pela santidade. Pelo contrário, quanto mais sabemos sobre o verdadeiro coração do Pai por nós, mais devemos ser compelidos a andar com verdadeira pureza. Nas Escrituras, vemos Deus se revelando no fogo. Descobrimos em Êxodo que Deus protegeu e dirigiu seu povo pelo fogo. Ora, quando o Faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, porquanto entendeu o Senhor, para que, porventura, o povo não se arrependa do passo dado ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, afirmando: Deus haverá de vos visitar, e então neste dia levai daqui convosco os meus ossos. Os israelitas partiram de Sucote, acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante toda a noite. Êxodo 13, versículos 17 ao 22. Assim como Deus escolheu se revelar a Moisés na montanha pelo fogo, ele se revelará hoje à igreja no fogo da santidade. Em Êxodo, lemos o relato de Moisés no Monte Sinai. Todo o Monte Sinai ficou coberto de densa fumaça, pois Yahvé, o Senhor, havia descido sobre ele em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente, como se fosse uma enorme fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente. E o som do chofar, a trombeta, ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e a voz de Deus lhe respondia no trovão. Êxodo 19, versículos 18 e 19. Este rio de fogo está fluindo do trono de Deus, removendo a apatia e a morte da igreja. O ponto de partida deste poderoso rio é o próprio coração de Deus, o Pai. Com reverência impressionante pela santidade de Deus, devemos reconhecer que o fogo de Deus não é apenas o seu julgamento, vingança e ira contra o pecado, mas é principalmente o seu amor e paixão.
A corrente deste rio está agora furiosa, e assim como as águas da inundação transbordam nas margens de nossos rios naturais, este rio da paixão de Deus pelo seu povo se enfurece. É óbvio que se alguém pisar no rio, mesmo que ligeiramente, será instantaneamente arrastado pela força da sua corrente. Este não é o momento apenas de olhar para o rio de fogo. Agora é o momento de nos comprometermos com a força e o fluxo do rio, cuja fonte é o próprio Deus. João Batista profetizou que Cristo batizaria seus santos com um batismo de fogo. Esse batismo de fogo será uma imersão total em um rio de fogo, que é a intensa paixão de Deus por seu povo. Este batismo purificará o coração e os desejos mais profundos do povo de Deus, que mudará quando abraçarmos o seu rio de fogo. Subtítulo: Desejo ardente pelo fogo. O amor de Cristo nos constrange e se tornará o nosso lema. O amor de Cristo está se tornando tão atraente, fazendo com que todos os que abraçam o rio de fogo desejem profundamente uma vida que traga a verdadeira glória e honra a Cristo. Em todos os lugares que nos voltamos, em todos os lugares que olhamos, em todos os lugares em que estamos, vamos ver, experimentar e sentir o fogo da paixão de Deus por nós. Seremos desfeitos no bom sentido da palavra. Nossos próprios planos e propósitos serão desfeitos. Nossa oração será por uma rápida sincronização da vontade de Deus e da caminhada do homem. Seu fogo dominará a igreja não no julgamento da ira, mas na paixão do seu amor. Em Mateus 3, versículos 11 e 12, João Batista lança esta promessa profética: de fato, eu te batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele te batizará com o Espírito Santo e com fogo. Seu leque peneirador está em suas mãos, e ele limpará completamente a sua eira e colherá seu trigo no celeiro. Mas ele também queimará a palha com fogo inextinguível. Subtítulo: O fogo de Deus chamará nações inteiras. Este batismo de fogo incendiará os nossos corações pelo verdadeiro evangelismo. É nossa própria indiferença que causou a falta do verdadeiro evangelismo em nossa nação. Não é Deus quem atrapalha a cura de nossa terra. É nossa apatia e nossa incredulidade que nos impedem de se apossar de tudo o que nos é prometido na palavra de Deus. Lembre-se de que Ele é capaz de fazer abundantemente acima de qualquer coisa que possamos pedir ou pensar. Ver Efésios 3, versículos 20 e 21. Deus prometeu que nações inteiras virão a Ele em um dia. Devemos esperar mais. Devemos ter fé para mais. Deveríamos esperar que cidades inteiras se voltassem para Cristo. Não se maravilhe quando digo que cidades inteiras podem e serão salvas. As Escrituras nos dizem que as nações virão à nossa luz e reis para o brilho de nossa ascensão. Ver Isaías 60, versículos 1 ao 3. É hora de surgir e brilhar
com a glória de Deus. Subtítulo: A chave é a semelhança de Cristo. A mensagem para o corpo de Cristo hoje é a mesma dita nos lábios de Jesus. Então ele começou a repreender as cidades nas quais a maioria de suas obras poderosas haviam sido realizadas, porque não se arrependeram. Mateus 11:20. Jesus tem uma palavra a dizer não apenas para nós como indivíduos, mas também para cidades inteiras. Ele repreendeu Corazim, Betsaida e Cafarnaum com lágrimas. Ver Mateus 11:21. Ele clamou a Jerusalém. Ver Lucas 13, versículo 34. Se ele esperava que as cidades se arrependessem no primeiro século, ele espera que as cidades hoje também se arrependam. Prepare-se para ver cidades inteiras chegarem a Deus. Isso pode e vai acontecer. Este fogo vindouro de Deus cairá sobre cidades inteiras e o resultado será o arrependimento e o retorno ao verdadeiro cristianismo. Esse fogo de Deus vindo sobre a igreja hoje está removendo os muros que separaram muitos. Essa união de propósito está liberando uma poderosa unção e graça. Ver Salmo 133. Quando realmente nos reunimos, Deus libera uma unção impressionante e generosa. Muitos santos em diferentes cidades estão se reunindo para reuniões de oração em toda a cidade. Estes estão provando ser muito benéficos. Deus está levantando homens e mulheres com unção para ajudar a unir cidades inteiras em oração. Há também um movimento de oração popular começando nas escolas públicas novamente e faculdades, o que é incrível. Esses jovens estão buscando a Deus em um nível muito intenso. Relatos de violações do Espírito Santo estão chegando de muitas dessas reuniões de oração. Há uma maravilhosa liberação de poder quando os santos se reúnem para orar. Recentemente, eu estava em uma cidade falando em uma conferência de jovens muito grande. Esses jovens estavam saindo às ruas com o poder de Deus. Os aleijados caminhavam e os surdos ouviam. Muitas pessoas deram a vida, entregaram a sua vida a Cristo, enquanto observavam e ouviam esses jovens ungidos compartilhando a vida de Cristo. Subtítulo: O fogo produz milagres poderosos. Foi nesse contexto preciso de reprovação das cidades, no entanto, que Jesus fez uma declaração que revela o incrível alcance do poder redentor de Deus. Ouça a sua repreensão, mas também a sua promessa escondida, oculta. Ele disse: pois se as poderosas obras que foram feitas em você tivessem sido realizadas em Tiro e Sidom, elas teriam se arrependido há muito tempo em sacos e cinzas. Mateus 11, versículo 21. Que promessa incrível! Essas cidades eram lugares extremamente perversos, mas a promessa é clara: milagres teriam produzido arrependimento, mesmo nesses centros de pecado. Tiro e Sidom eram cidades gentias, conhecidas por sua devassidão e pecado. Contudo, Jesus disse que uma verdadeira demonstração de sua vida, revelada em poder,
pode levar até a mais vil das cidades, lugares que deveriam ser destruídos a pano de saco e cinzas. Nunca esqueçam, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O fator de superação é a igreja movendo-se em amor e poder. Lembre-se de que o amor cobre uma multidão de pecados. Ver Romanos 5, versículo 17 e 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. A estratégia para conquistar nossas cidades é que a igreja revele o amor e a vida de Cristo em poder. Sim, a revelação de Cristo em nós, como indivíduos, e o poder de Cristo exibido corporativamente através de nós, podem transformar nossas piores cidades de volta a Deus. É hora de uma verdadeira demonstração do poder de Deus. Ver 1 Coríntios 2, versículos 1 ao 5. O reino de Deus não será estabelecido apenas com conversas. Realizar milagres com poder impressionante trará almas a Cristo. Ver João 6, versículo 2. Está chegando um poderoso reavivamento para algumas de nossas cidades mais iníquas. A oração liberará a colheita. Hoje, como nos dias anteriores, o rio do fogo de Deus fluirá pelas ruas de nossas cidades. Na esteira desse rio de fogo, as almas serão transformadas em Cristo e vidas resgatadas do alcance do destruidor. Subtítulo: Maduro para um reavivamento real. Hoje, muitas cidades estão maduras para o avivamento. A palavra de Deus promete que onde abundam os pecados, a graça prevalecerá muito maior. O que dificulta a mudança do coração do povo? A resposta está na igreja e em nossos pecados de justiça própria, apatia e incredulidade. O Senhor disse: se o meu povo, chamado pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar, procurar o meu rosto e se afastar dos seus maus caminhos, então vou ouvir do céu e perdoar os seus pecados e curar a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Para Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. Com isso em mente, Paulo ensinou que pedidos e orações devem ser feitos em nome de todos os homens, para reis e todos os que têm autoridade. 1 Timóteo 2, versículo 2. O sacrifício de Cristo provê a salvação de todos os homens. O céu espera apenas que a igreja haja. Este rio de fogo vindouro colocará os nossos corações em ação. Jesus continuou a repreender as cidades, dizendo: se os milagres tivessem ocorrido em Sodoma, que ocorreram em você, teriam permanecido até hoje. Veja Mateus 11:23. Surpreendentemente, quando Cristo se manifesta no poder, Jesus disse que mesmo Sodoma poderia encontrar arrependimento. A promessa é muito clara. Onde o pecado é abundante, a graça é muito mais abundante. Percebo que continuo repetindo essa promessa, mas de alguma forma não a cumprimos de verdade.
Todos nós ouvimos pregadores comparar Amsterdã, São Francisco, Los Angeles ou Nova York com Sodoma. Essas cidades viram as obras do inferno. Agora deixe a igreja demonstrar diante delas as obras do céu. Faríamos bem em gastar tempo abençoando nossas cidades. Nossas palavras têm poder e devemos semear os céus com bênçãos para nossas cidades. Se levarmos a intercessão para a nossa nação a um nível superior, veremos a chuva do céu começar a cair, inundando nossa nação com graça e misericórdia. A grave seca que estamos vendo em grande parte do mundo é o resultado direto de nossa falta de verdadeira oração. Nosso mundo precisa desesperadamente ver Jesus revelado em sua igreja. A promessa de Cristo é que mesmo Sodoma poderia se arrepender na atmosfera e revelação do poder de Cristo. E se há esperança para Sodoma, também há esperança para a sua cidade. Subtítulo: Renascimento. Cristo Jesus está olhando para a colheita. Ele vê pessoas. É uma situação triste quando os líderes da igreja olham para a colheita e só veem os membros da igreja. Algo deve nos levar a uma ambição de crescer apenas por causa do crescimento. As pessoas são muito mais do que apenas moedas e narizes. Ele vê a humanidade ferida pela qual deu a vida. Ele vê a própria compra do seu sangue. Ele vê maridos discutindo com esposas enquanto seus filhos tremem de medo. Ele vê drogas sendo vendidas em playgrounds e adolescentes fazendo abortos. Ele observa como idosos desesperados permanecem guardados em casa de repouso e guardados vivendo vidas solitárias em centros de aposentadoria. Ele sofre ao lado dos enfermos. O coração de Cristo sofre com a solidão dos idosos e se identifica com a luta dos deficientes. Sim, os olhos do Senhor sondam o espírito e a humanidade de nossas cidades. Ele vê os sem-tetos famintos e os bêbados. Da perspectiva eterna, ele também contempla o evento mais terrível conhecido pelo homem. Nunca devemos esquecer que o caminho do pecador é difícil. Há prazer no pecado, mas apenas por uma estação. Ele vê o horror avassalador e o desespero total que toda pessoa não salva experimenta ao perceber que está de fato morta e indo para o inferno. Não há descanso para os ímpios, suas vidas estão cheias de turbulência e tormento, navios lançados pela tempestade em mares turbulentos. Ele vê a sua igreja ocupada e ativa buscando ganhar os perdidos, ou vê a sua igreja comprada à custa de seu próprio sangue precioso, sentada confortavelmente se divertindo com o controle remoto na mão, assistindo televisão ou navegando na web mundial, procurando um lugar para passar férias. Precisamos ter esse rio de fogo para queimar a morna e restaurar a verdadeira paixão por curar as pessoas. Jesus não tem problema com as dimensões quentes ou frias da vida. É o morno que ele vomitará de sua boca.
Ver Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16. O que impediu a cidade de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, cidades que já tinham a bênção da cura de Cristo, de abraçar a renovação contínua? Eles assumiram que o amor de Cristo foi dado apenas para enriquecê-los. Eles viram as recompensas de Cristo sem entender seus requisitos. A igreja hoje é assustadoramente semelhante em atitude a essas cidades antigas. A maioria dos santos do primeiro século entregou suas vidas a Cristo com o pleno conhecimento de que enfrentariam perseguição, sofrimento e possivelmente morte por sua fé. Tal era o caráter e a visão da igreja no primeiro século. Devemos abraçar o fogo de Deus para consumir o tipo de consumidor igreja que só querem trazer para as pessoas o que elas querem experimentar. Pessoas amigáveis. A igreja deve se tornar o amigo ou a amiga do Espírito Santo. Parece que estamos gastando muito de nossos recursos espirituais na tentativa de construir um tipo de igreja que atraia mais pessoas, quando, na verdade, deveríamos estar buscando construir uma comunhão que atrairia o Espírito Santo. Parece que a ênfase principal de grande parte do nosso cristianismo é, no entanto, para ajudar os crentes a se tornarem normal. Muito do nosso ensino contemporâneo mantém viva a própria natureza que Jesus nos chama para crucificar. Precisamos reavaliar nossa pregação. Estamos pregando a cruz e o chamado para seguir a Jesus? Em que estamos treinando o nosso pessoal para se tornar? Parece que muito do nosso tempo é gasto na tentativa de aconselhar as pessoas sobre o que deveria ter sido extraído na conversão. Ver 2 Coríntios 5, versículo 17. O objetivo do Espírito Santo não é meramente nos abençoar, mas nos transformar na imagem de Cristo Jesus. Ele deseja nos usar para devolver nossa nação a Ele. Certamente Deus fez, além da provisão para a cura de nossa terra, nos tornarmos semelhantes a Cristo. Uma vez que compreendamos essa verdade vital, retornaremos à fonte do cristianismo do Novo Testamento e nossas cidades terão esperança de redenção. Quando a igreja demonstra o amor e o poder de Cristo, o arrependimento e o avivamento podem ocorrer mesmo em um lugar como Sodoma. Subtítulo: Manifestações apostólicas. Quando Deus liberar a plenitude deste batismo de Espírito e fogo, resultará em uma explosão e manifestação de demonstrações apostólicas do poder de Deus em sinais e maravilhas. O Espírito Santo liberará seu poder para ministrar. Estamos à porta de um realizar que irá produzir uma comunicação resultando em um impacto, em uma inovação e ruptura. O milagroso e o sobrenatural se tornarão normais em muitas igrejas.
Os negócios, como de costume na igreja, estão prestes a chegar a um fim abrupto. Esse batismo de fogo liberará tanto poder que uma mudança radical ocorrerá. Igreja não será o que estamos experimentando. Espere uma grande visitação que libere um impacto para o corpo de Cristo, que resultará em um avanço para que a igreja tenha um verdadeiro rompimento. Esse movimento iminente é incomparável e excepcional, pois varrerá as linhas denominacionais. Pois todos os que realmente abraçam esse rio de fogo serão liberados em um nível muito mais alto de sinais e maravilhas. Jovens e idosos serão incendiados com pura paixão por Cristo e seu reino que avança. As crianças seguirão a um nível extremamente alto de unção profética. Eles agora estão vendo o reino espiritual de uma maneira impressionante. Onde o fogo de Deus consome as obras da carne, as obras milagrosas de Deus irão se manifestar. Algumas das demonstrações mais poderosas do poder de Deus não acontecerão nas reuniões da igreja. Não entendam mal, haverá um poder excepcional quando o povo de Deus se reunir para louvor e adoração. No entanto, quando aqueles que estão imersos no fogo santo de Deus passam para fora das quatro paredes do edifício da igreja, para as ruas e mercados do mundo, milagres acontecerão aos incrédulos, levando-os a conhecer a Cristo Jesus de uma maneira pessoal. As boas novas de que o poder de Deus está fluindo serão derramadas nas ruas, casas, comunidades e multidões nas reuniões para ver e experimentar o verdadeiro poder de Deus. Ver Marcos 2, versículo 1. É muito emocionante e encorajador. Deus está fazendo uma coisa nova. Ver Isaías 48, versículos 5 ao 9. Não devemos temer as mudanças que estão vindo do fogo de Deus. Devemos permanecer na palavra de Deus, andando em tranquilidade e confiança. É no poder de Deus que descansamos. Estar imerso no fogo apaixonado de Deus queimará a rotina do mundano. Não estaremos mais perdidos no torpor do familiar. O Senhor falou comigo dizendo: Bob, eu lhe dou minha permissão pessoal para tentar explicar o que estou prestes a fazer na terra. Eu disse a ele: Senhor, precisarei de um versículo para esse. E ele disse: não há problema. E ele me deu Efésios 3, versículos 20 e 21. Agora é a hora de esperar mais do Espírito Santo. Se realmente esperássemos mais, veríamos e experimentaríamos mais. Cristo disse: de acordo com a sua fé, que seja para você. Eu estava voando para a parte norte da Califórnia para conduzir uma conferência e o Senhor falou comigo dizendo: tenho uma promessa para os santos agora. Eu respondi: ótimo, qual versículo? E ele disse: está na página 33 da revista, no bolso no banco à sua frente. Abri e descobri as seguintes palavras: você ganha
o que quer. Deus está oferecendo um convite aberto. Suba aqui e eu lhe mostrarei as coisas que devem acontecer depois disso. Apocalipse 4, versículo 1. Não importa em que nível estamos atualmente, Deus deseja nos levar mais alto. Podemos e devemos avançar de glória em glória. O Espírito da Verdade está levando a igreja à maturidade. O corpo de Cristo deve seguir em frente e não é hora de recuar para a segurança da normalidade passada. Nós devemos maximizar o momento. Devemos resgatar o tempo e aproveitar ao máximo o momento. Deus agora está liberando para cada um de nós um Kairos momento, que é o momento em que seu tempo e propósito de Deus se reúnem. Agora não é hora de continuar em uma forma de piedade sem nenhuma demonstração do poder divino. O diabo e o espírito religioso odeiam esse movimento de Deus e estarão trabalhando tentando distrair as pessoas de volta a uma forma inútil de cristianismo. Mas, diferente da esposa de Ló, muitos na igreja não olham para trás. Eles seguirão em frente com ousadia. É no dia do poder de Deus que suas tropas se entregam voluntariamente. Ver Salmo 110, verso 3. Ao abraçarmos o fogo de Deus, as cascas do mundo são queimadas de nosso coração, permitindo-nos ver o Senhor e mais de sua glória. E à medida que o conhecemos mais, confiaremos mais nele. São as pessoas que buscam conhecer o Senhor que demonstram força e coragem e agem. Ver Daniel 11:32. Subtítulo: Atração pelo Mestre ou pelos milagres. A explosão da glória e a explosão de poderosos milagres resultarão em uma nova atração e fascínio por Cristo Jesus. Isso será incrível, fazendo com que o foco do homem tirem das pessoas e fixem firmemente os seus olhos no nosso Senhor dos milagres, ou no Senhor dos milagres. Ver João capítulo 2, versículo 23. Esse fogo de Deus tirará os nossos olhos do homem que Deus usa para realizar os milagres e nos focarmos firmemente no Mestre. Os nomes que Deus usará para manifestar os milagres dificilmente serão lembrados. O foco estará no Senhor da glória. Será o nome do Senhor que será louvado. Logo chegará o dia em que as pessoas sairão das salas de reuniões e ninguém estará falando sobre a pessoa que pregou ou ministrou. Todos estarão falando sobre a magnificência do Mestre Jesus Cristo. Neste momento, as pessoas ficam fascinadas com lugares, ministérios e indivíduos que exercem autoridade no Espírito. As pessoas migram para locais onde há um movimento de Deus porque tem muita fome do Senhor. Ver João 6, versículos 1 e 2. Esta onda iminente do fogo de Deus
produzirá um profundo desejo de conhecer o Senhor em um nível muito mais íntimo. Mas depois desse batismo, não ficaremos impressionados com o local onde a mão de Deus está trabalhando, porque ficaremos hipnotizados com Ele. Só nos sentiremos em casa ao procurar colocar nossa vida aos seus pés. Estaremos focados como estava Maria, sentada aos pés do Mestre, bebendo as palavras da vida de seus lábios. À medida que esse movimento de Deus é desencadeado e com toda a demonstração milagrosa, as pessoas ficarão totalmente impressionadas com o caráter e a natureza de Deus. As pessoas verão a beleza do Senhor. Nós também nos uniremos a Isaías quando ele declarou: Vi o Senhor sentado em um trono, alto, sublime, elevado, e a orla de seu manto encheu o templo. Isaías capítulo 6, versículo 1. O resultado será o mesmo conosco. Clamamos desesperadamente por arrependimento, buscando o fogo purificador de Deus para limpar de nossas vidas toda e qualquer coisa que nos separa dele. Ver Isaías 6, versículo 5. A noiva ficará apaixonada pelo noivo, e não apenas pelo que ele está fazendo. Nosso coração estará preparado para buscar, anelar pelo seu coração, não apenas por sua mão. Esse movimento do Espírito removerá o coração de Gomer de sua noiva. Ver Oséias 1, versículos 2 ao 7. O fogo de Deus arrebatará o coração da noiva. Seremos leais e confiáveis. Como um profeta conhecido disse: logo haverá uma geração que anseia mais em buscar o seu rosto e não apenas a sua mão. Subtítulo: Devoção restaurada. Este fogo de Deus ajudará a restaurar a igreja ao seu primeiro amor e a fidelidade espiritual será restaurada. Somos culpados de receber os dons e as graças do Espírito Santo que nos foram dados para conquistar a noiva de Cristo e usá-los para conquistá-la para nós mesmos. Certamente não poderia haver maior forma de traição. Assim como o servo de confiança de Abraão recebeu presentes para conquistar uma noiva para o seu filho Isaque, nós também fomos confiados com presentes. O fiel servo de Abraão pegaria um dos lindos presentes de seu mestre e o entregaria a Rebeca, dizendo-lhe que era de Isaque. O fogo de Deus purificará os nossos motivos. Não usaremos esses dons do ministério para trazer pessoas para nós mesmos. Qual é o nosso verdadeiro motivo? O crescimento da igreja não será mais o objetivo de seus líderes. O objetivo principal será estabelecer o reino de Deus e ver a glória de Deus restaurada na igreja. O fogo da glória de Deus promoverá o reino de Deus, não o reino de qualquer homem. Esse fogo de Deus removerá de nós a ambição maligna que nos rouba a integridade e a retidão de coração, removendo assim
os maus espíritos de competição e desconfiança. Está chegando o dia em que, por causa de sinais, maravilhas e milagres, as pessoas ficarão obcecadas e consumidas apenas com o noivo. Nosso desejo não será senão habitar em intimidade com o Senhor. A comunhão diária com Cristo vivo será o nosso principal objetivo. Ele será a nossa única recompensa. O Espírito de Deus está nos chamando para vir todos os dias e sentar aos pés do Senhor. Como cristãos, somos desafiados, bem como ordenados nas Escrituras, a ser ousados, corajosos e corajosos em nossa posição. Por Cristo Jesus, somos instruídos a lutar corajosamente pela fé. No entanto, isso ocorre apenas quando estamos andando em integridade e pureza de coração. O objetivo final de Deus é que possuamos e manifestemos o verdadeiro caráter e virtude de Cristo. Essas graças são fundamentais para que sejamos uma luz brilhante, uma cidade situada em uma colina que não pode ser escondida. A Escritura declara: os ímpios fogem quando ninguém os persegue, mas os justos são ousados como um leão. Provérbios 28, versículo 1. A verdadeira ousadia deriva de um coração firme e reto. Nossa vida deve ser uma fonte cheia e transbordante do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole ou domínio próprio. Contra tal não há lei. E aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Não nos tornemos vaidosos, provocando um ao outro, invejando um ao outro. Gálatas 5, versículos 22 ao 26. Satanás entende que, se ele pode tentar uma pessoa à desobediência e à rebelião contra a vontade e o caminho de Deus, junto com o pecado, vem a vergonha e a culpa, reduzindo assim um testemunho vital do silêncio e uma timidez assustadora. Quando o pecado entra no coração de alguém, então vem a vergonha e um sentimento de condenação que resulta na timidez que rouba ao coração ou do coração a sua confiança ousada que Davi implorou. Cria em mim um coração puro, limpo, ó Deus, e renova em mim um espírito reto dentro de mim. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e pecadores se converterão a ti. Salmos 51, versos 10 e 13. Existe uma diferença real entre a verdadeira humildade e a timidez. Assim como existe um mundo de diferença entre a verdadeira ousadia divina e a arrogância que produz um orgulho pecaminoso e voluntarioso.
Esse batismo no rio do fogo santo de Deus, que virá, restaurará o nosso ódio pelo pecado. A Escritura declara: você que ama o Senhor, odeia o mal, odeia o pecado. Salmos 97, verso 10. Observe primeiro que somos instruídos a amar o Senhor. Esse amor pelo Senhor é o que produzirá uma antipatia pelo pecado. Se uma pessoa tentar odiar o mal sem antes amar o Senhor, ela se tornará um fanático religioso e infrutífero no reino de Deus. As mesmas instruções são dadas em Tiago 4, versículos 6 e 7, onde somos lembrados a primeiro nos submetermos e nos aproximarmos de Deus e resistirmos ao diabo. Se tentarmos resistir sem antes nos aproximarmos e nos submetermos e amarmos a Deus, nossos esforços serão atividades religiosas que serão totalmente inúteis. Aleluia! Glórias seja dada ao nosso Deus. Amém.